Olá, alunos da disciplina de Estruturas Isostáticas. Neste vídeo eu queria demonstrar o motivo que na hora de traçar o diagrama de momento fletor, quando eu tenho dois pontos chaves, eu determino o momento em cada ponto chave. Se eu não tenho nenhuma carga entre esses dois pontos chaves, eu vou ligar através de uma reta. Porém, se eu tiver uma carga distribuída, a ligação vai ser através de uma parábola. Por que uma parábola? Veremos esse exemplo de uma viga biapoiada com uma carga Q, que poderia ser 20, 30 toneladas por metro, e um vão L, que seria 5, 6, 7 metros. Como que eu determino o diagrama, que eu traço o meu diagrama de momento fletor? Eu vou precisar determinar um momento nos pontos ao longo da viga para eu saber o formato desse diagrama. E a primeira coisa que a gente precisa para traçar um diagrama é determinar as minhas reações de apoio. Então, tenho o meu VB e o VA. Eu posso determinar através das minhas equações, somatória de forças horizontais, somatória de forças verticais, somatória de momento igual a zero. Como essa viga é simétrica, eu sei que metade da carga aplicada na viga vai vir para um lado e metade para o outro, porque o carregamento é simétrico. Então, eu tenho aqui a carga total é Q vezes L, seria a minha carga total. Se eu tivesse uma carga de 10 kN e um vão de 2 metros, eu teria 20 kN no total da viga, 10 para um lado, 10 para o outro. Faremos aqui de forma analítica, genérica, para conseguirmos verificar o formato desse diagrama. Então, tem o meu VA seria Q vezes L, que é a carga total, dividido por 2, e o meu VB da mesma forma. Q vezes L dividido por 2. Então, teria aqui as minhas reações de apoio. Depois de determinar as reações de apoio, eu vou verificar qual que seria o meu esforço interno num ponto qualquer aqui, que eu vou determinar aqui uma distância x. Poderia ser 1 metro, 2, do meu apoio. Então, eu quero saber qual que é o momento fletor nesse ponto a uma distância x do início da viga. Então, meu x começaria em 0 e poderia ser até o valor de L. Então, nesse trecho, qual que é o valor do meu momento fletor? Então, vou determinar o meu momento no meu ponto x, que seria um ponto genérico. Essa é só uma demonstração, nós não vamos precisar estar fazendo essa conta, montando essa equação na resolução dos exercícios. Então, eu tenho o meu momento no ponto x. Eu quero determinar qual que seria o meu momento nesse ponto. Para isso, eu vou isolar o trecho da minha viga. Como nós vimos para calcular os esforços internos, eu preciso verificar os esforços ou à direita ou à esquerda. No caso aqui, vou estar usando o lado esquerdo. Então, eu tenho uma reação de apoio Q vezes L sobre 2, e eu quero determinar nesse ponto x qual que é o meu momento fletor aqui no ponto x. Então, utilizando o lado esquerdo, eu tenho essa reação de Q vezes L sobre 2 e tenho essa carga Q que vai estar atuando nesse trecho que eu separei. Eu cortei a minha viga no ponto x e vou analisar o meu momento aqui nesse ponto. Então, como que ficaria a minha equação? Meu momento no ponto x, como eu estou do lado esquerdo, para o momento, as forças que tendem a rotacionar no sentido horário positivo ou anti-horário negativo. Então, teria Q vezes L sobre 2 a minha força, vezes x tentando rotacionar no sentido horário. Então, eu teria mais Q vezes L sobre 2 vezes, isso é a força e a distância. Deste ponto que eu quero determinar o momento até o meu apoio, onde está sendo aplicada a carga,
a distância é x. Então, ficaria Q vezes L sobre 2 vezes x. Agora eu tenho a minha carga distribuída para baixo, que vai tentar rotacionar no sentido anti-horário. O valor da carga anti-horária é negativo, o valor da carga é Q, vezes a distância que ela está sendo aplicada, que é x, vezes a distância do centro da carga até o ponto, que seria x sobre 2. Então, essa seria a minha equação. Trabalhando um pouquinho a minha equação, eu tenho aqui que o meu m de x, que seria o meu momento, ficaria igual a menos q vezes x ao quadrado sobre 2 mais q vezes L sobre 2 vezes x. Então, essa equação, eu tenho x ao quadrado, tenho x e tenho os valores aqui que são conhecidos. Essa daqui é uma equação do segundo grau. E se vocês lembrarem como que era o gráfico da equação do segundo grau, é exatamente uma parábola. Por isso que o meu gráfico do diagrama de momento fletor com carga distribuída também é uma parábola. Então, eu já sei que o formato do meu diagrama será uma parábola. Mas como que eu sei qual que é o valor máximo para eu conseguir traçar, então, o meu diagrama? Então, para quem se lembra, para determinar o momento máximo, ou seja, o ponto máximo de uma equação do segundo grau, eu usaria o meu x do vértice, que é menos b sobre 2a. O a é o que acompanha o x ao quadrado e o b é o que acompanha o x. Então, se eu substituir, eu vou encontrar o meu x do vértice seria menos o b, que é Q vezes L, sobre 2, dividido por 2 vezes o A, que é menos Q sobre 2. Então, se eu trabalhar isso daqui, eu corto o Q com Q, 2 com 2, no final eu encontro que o meu x do vértice vai ser L sobre 2. Ou seja, o valor da distância onde eu tenho o momento máximo é L sobre 2, exatamente na metade do meu vão. Então, eu sei que exatamente no meio da viga eu vou ter o meu ponto máximo. O valor do momento será máximo. E qual que vai ser o valor do meu momento? Que vai ser o momento máximo. É só eu substituir no lugar do x da minha equação, substituir por L sobre 2. Então, eu vou ter que o meu momento máximo, que seria o meu y do vértice, seria igual a menos q sobre 2 vezes L sobre 2 ao quadrado, mais Q vezes L sobre 2 vezes o meu x, que é L sobre 2. Trabalhando essa equação, eu vou achar que o meu momento máximo será igual a Q L ao quadrado sobre 8. Então, esse seria o meu momento máximo. Se eu tenho uma carga de 10 e um vão de 2, o meu momento máximo seria 10 vezes 2 ao quadrado, que é 4, 40 dividido por 8, 5 kN, que seria o momento máximo. Então, essa é a fórmula para determinar o momento máximo do diagrama de momento fletor. Então, ficaria dessa forma o meu diagrama, uma parábola, que é formado por equação do segundo grau, com um momento máximo no meio do vão, QL2 sobre 8, sendo que Q é a minha carga e o meu L é o vão da minha viga. Então, eu tenho aqui o formato desse diagrama. Então, sempre que eu tiver que determinar um diagrama de momento fletor,
Se tiver dois pontos chaves e uma carga distribuída entre esses dois pontos, eu vou ligar através de uma reta e depois traçar uma parábola, sendo que a distância daquela reta imaginária até o diagrama será QL2 sobre 8. Como eu disse, nos exercícios a gente não precisa determinar esse valor, só para entender o formato do nosso diagrama. A gente pode fazer um exercício similar para uma viga, por exemplo, com uma carga pontual P. Eu tenho aqui um trecho sem nenhuma carga aplicada e aqui sem outra. Então, se eu determinar a equação que vai determinar o diagrama de momento fletor, fazendo a mesma forma como eu fiz para a viga com a carga distribuída, é uma equação do primeiro grau, é linear. Então, eu consigo encontrar o meu momento máximo, que é P vezes L sobre 2. Então, se eu fosse traçar o diagrama de momento fletor para esse caso, eu sei que no meio é o valor máximo e eu ligo através de um ponto de uma reta. Aqui é o meu valor máximo, PL sobre 4. E o formato seria ligado através de retas. Então essa ficaria a cara aqui do meu momento, do diagrama de momento, quando eu tenho uma carga pontual aplicada no meio do vão. Então, dessa forma que nós conseguimos determinar o formato do nosso diagrama. Então, a regra é, quando eu tenho carga distribuída entre os pontos chaves, o meu diagrama terá um formato de parábola. Quando eu não tenho carga distribuída, será uma reta. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, é só estar me procurando. Um abraço.